Está começando o primeiro programa da série Mãos à Obra. Esta série tem 30 programas. Mãos à Obra, o programa da construção. Mãos à Obra. Programa 1. A Casa. Deu trabalho, mas valeu a pena. Ai, Pedro, sabe que não tem nada mais gratificante que olhar para essa casa pronta e saber que essas janelas, cada parede aqui, cada detalhezinho foi fruto do nosso sonho e do nosso esforço. Opa, e que esforço. A nossa casa ficou com a nossa cara, Pedro. Como os ingleses dizem, a minha casa é o meu castelo. Ai, que bonito. Onde é que você aprendeu isso? Foi num programa de televisão que eu vi. Mostrava a evolução da tecnologia nas construções das casas. As choças indígenas, os iglus, as casas de pedra, de barro, as tendas árabes. Em cada casa um estilo diferente, épocas diferentes, materiais diversos. Mas em todas elas o mesmo desejo. Construir um lugar onde as pessoas possam se sentir protegidas. Um abrigo, um lar. Como o nosso, né, Pedro? Exatamente. Aqui a gente se sente em casa. Pedro é um competente motorista de ônibus. E Leila, uma jovem costureira cheia de ideais. Há 3 anos, os dois se casaram e passaram a dividir um sonho. Construir a nossa casa. Nos dias de trabalho, Pedro olhava as mais diferentes casas pelo seu trajeto habitual. Começava a construir dentro da sua cabeça uma imagem de casa com conforto, segurança, beleza e, principalmente, Dentro das minhas possibilidades econômicas. economia. Esse é um talento que a Leila sempre demonstrou ter. No seu dia a dia de costureira, Leila aprendeu a calcular, desenhar e programar cada passo na confecção de uma boa roupa. Com uma boa dose de imaginação e muito senso de realidade, Pedro e Leila conseguiram construir o seu sonho. Essa é a história de muitos brasileiros que, com as próprias mãos e a ajuda de amigos, levantam o seu teto. Através da história desse simpático casal, a série Mãos à Obra vai mostrar passo a passo a construção de uma casa, procurando esclarecer dúvidas e facilitar a vida de quem quer construir a sua própria casa e precisa planejar, comprar materiais e cuidar da obra. Uma pessoa assim, um autoconstrutor, precisa de soluções econômicas, seguras e de bom gosto. Mas bom gosto é uma coisa relativa, né, meu irmão? Ah, Pedro, mas tem coisas que não são relativas. É verdade. Tem coisas que toda casa tem que ter. Uma casa deve ser firme e estável.
Não pode chover dentro dela, nem tem infiltração de umidade. Deve oferecer segurança a quem mora. Tem que ser fresca no verão. E quente no inverno. Deve ser durável e não pode pegar fogo. Deve ter um espaço adequado para cada cômodo. E organizado para uma boa circulação das pessoas, para que os objetos e moradores caibam nesse espaço. E principalmente que o preço caiba no seu bolso. Para se construir uma casa é preciso se ter os pés no chão. A primeira coisa que a gente percebeu foi a importância da escolha do terreno. Opa! A campainha. Acho que é a dona Diva, eu vou ver. Muitas coisas numa casa são determinadas pelo terreno. Num terreno muito inclinado, dificilmente a gente conseguiria construir uma casa térrea. Se a inclinação é para frente, dá para fazer uma garagem na parte de baixo da casa. Se a inclinação for para trás, isso já não é possível. Ô Pedro, olha o que a dona Diva trouxe pra gente. Um bolo? Dona Diva é a nossa vizinha. Esse foi outro fator importante na escolha do terreno. A vizinhança. E que vizinhança. Fora isso, o solo e o lote do terreno escolhido vão determinar muito do estilo da construção. Se a casa vai ser térrea ou um sobrado, geminada ou isolada, se ficará perto de edifícios ou numa rua sem calçamento. Esse aí é o seu Freitas. Ele é dono de uma ótima loja de material de construção. Por ser muito próximo ao terreno em que Pedro e Leila construíram a sua casa, foi nessa loja que os dois compraram a maior parte do material utilizado na construção. Meu amigo, o material é muito importante. A qualidade e a aparência da casa dependem muito do material utilizado na construção. Além disso, a gente deve, sempre que possível, escolher materiais que estejam disponíveis nas proximidades do terreno. Se a construção fica próxima a uma cerâmica que produz bons tijolos, é natural que se use esse material. Se estiver ao lado de uma fábrica de blocos de concreto, esta pode ser uma boa escolha. Quem está construindo compra toda semana um pouco. E o frete pode encarecer. Então, quanto mais próximo o fornecedor, mais fácil e mais barata pode ficar a construção. Agora, é claro, é como qualquer compra. Quem quer gastar menos tem que procurar mais, olhar em vários fornecedores. Comprei lá em Lausanne Paulista. Que lá tem um material melhor, né? Vários lugares, né? A pedra e a areia foi num porto, né? Numa pedreira. Agora o cimento, o resto das coisas nós compramos num depósito e o ferro foi direto numa loja de ferragem, que só mexe com ferros. Quando você tem, às vezes, importante mesmo do material, você é obrigado a comprar mesmo, né? Não tem jeito. Agora, se tiver o dinheiro, você vai procurar a facilidade, né? Por causa do preço, né? Vamos supor, nós estamos fazendo um muro de arrimo. No caso, o mais provável, para uma segurança, tem que ser um bloco de 20. Não é verdade? O terreno que a gente trabalha é um terreno assim, é um terreno não firme. Então a gente precisa de uma qualidade de um ferro, né? De uma bitola maior. Então, o sistema de areia, uma areia que ela se concentra melhor entre o cimento, um concreto. Então é o critério que a gente usa, é um critério padrão. Delicioso esse bolo da Dona Diva, viu? Você precisa pedir a receita pra ela, viu? Ela tem uma técnica espetacular. É, Pedro, mas fora a técnica, uma boa receita depende também da qualidade dos ingredientes, sabe? Com certeza. Essa casa aqui é a prova concreta disso. Ô Pedro, esses blocos que você comprou estão fora das normas. A ajuda de algum especialista, como encanador, eletricista, pedreiro, arquiteto, é sempre bem-vinda.
Mas a maior parte das atividades da nossa obra foi feita com as nossas próprias mãos. Logo no começo, a gente notou que muitos ingredientes da nossa receita deveriam ser comprados prontos. Comprar um batente e uma porta é muito mais fácil que comprar a madeira e fazer o batente e a porta. Fechaduras, bacias sanitárias, coisas desse tipo, que são compradas prontas e montadas ou instaladas na própria obra. Pré-moldados como caixas d'água, tanques, lajotas de piso e blocos de diversos tipos são oferecidos em lojas como a do Seu Freitas e nas pequenas fábricas tão comuns nas nossas cidades. Ah, podendo optar, Pedro, eu prefiro comprar o componente pronto mesmo. É verdade, tem coisa que não dá pra gente fazer sozinho, né? Mas tem gente, Pedro, que insiste em fazer tudo com as próprias mãos. Evitam comprar os componentes pré-fabricados para gastar menos. Ó, gente, tentando economizar, o barato sai caro. Uma obra não é uma experiência cega, nem uma peça de artesanato. Ela tem que ser realizada com base no conhecimento e com técnicas comprovadamente seguras. E principalmente, materiais de qualidade, pô. Né? Um dos primeiros passos da nossa obra foi a preparação do programa da casa. É uma espécie de lista dos cômodos que a casa deve ter, com tamanho mínimo já pensado para cada um deles. Na nossa casa, por exemplo, definimos que faríamos 2 dormitórios espaçosos, uma grande sala, uma boa cozinha, um banheiro e uma área de serviço. Puxa, Leila, eu não sabia que você era boa nisso. Você sabia, Pedro, que o plano da casa ainda pode ter muitos detalhes, assim, por exemplo, como se você quer a casa térrea ou 2 andares, o tipo de material de construção que você vai ter que usar. E tem tudo isso aí no nosso plano? Tem, claro. Outra coisa muito importante é saber se a família ainda pode crescer. Pelo menos o plano da casa já precisa considerar um crescimento. Claro, as variações da família, né, meu amor? Se ela vai diminuir, se ela está estável, se algum filho vai se casar, essas coisas, né? Essas coisas, sim. Por exemplo, se o casal pretende ter filho. Claro, claro. Quando a gente se casou, toda a mobília, esse armário, a máquina de lavar, foram comprados com muito custo. Né, meu amor? Alguma coisa a gente ganhou, né? Os eletrodomésticos e tal, a gente ganhou. Quando a gente resolveu construir a nossa casa, nós tivemos que medir tudo isso. Os móveis e tudo que a gente tinha precisavam caber na casa que a gente programava. Fora isso, tinha que sobrar espaço suficiente para as pessoas caminharem, para as portas se abrirem, enfim, para nossa família ter conforto e espaço para poder se movimentar à vontade. Com as medidas dos móveis e equipamentos, a Leila fez um pequeno desenho com uma régua e um papel quadriculado, que fica mais fácil. Considerando cada centímetro como 1 metro e cada milímetro como 10 centímetros, nasceu o primeiro esboço da nossa casa. Para saber a área de cada cômodo, era só multiplicar o comprimento pela largura. Pelas minhas contas, nós fizemos uns 10 estudos diferentes. Somando o corredor, a escada, os cômodos, chegamos a 68 metros quadrados de área construída. Valeu a pena, viu? Não custou nada e isso ajudou a decidir como seria a casa onde a minha família vai morar durante anos. Onde é que você vai? Vou pegar uns papéis lá no quarto. Gente, não para de circular pela casa. Aliás, isso é uma coisa muito importante também, viu? Evitar construir áreas desnecessárias de circulação. Elas custam dinheiro e ninguém fica nelas. Quanto menos áreas inúteis, melhor o projeto, viu? Achei, ó, meu amor, tá aqui. Lembra disso? Depois do plano da casa, você fez esse aqui, ó, esquema funcional. Esquema funcional. Recortou pedaços de papel de tamanhos proporcionais aos compartimentos da casa. Escreveu o nome de cada cômodo e depois experimentou distribuir sobre uma outra folha de papel.
Foram várias combinações, até chegar nessa. Aí foi só colar. Ficou o máximo, Pedro. Quem diria que desse pedaço de papel iria sair o nosso castelo? E é desse pedaço de papel que nasce também o nosso programa. No próximo episódio de Mãos à Obra, iremos ver cada etapa da construção dessa casa. Da escolha do terreno aos últimos retoques. Fique à vontade. A casa é sua. A dificuldade do terreno, no caso, essa obra que nós estamos fazendo, a dificuldade é porque o terreno ele é um terreno assim um tanto úmido. Não é um terreno fofo, não é uma terra sólida. E a maior dificuldade foi o terreno em si mesmo, porque ele já é perto do rio, então nós começamos a cavar e já começa a jorrar água. Você tem que ter uma pessoa para poder dar instrução para você como você vai ganhar a estrutura do terreno, né? Então tem muita dificuldade pra gente aqui, né? O terreno, né? Terreno baixo, não é um terreno bem nivelado. E a gente, então, quando entrou aqui, já não deu nem para acreditar que eu estava entrando dentro de uma casa que ia ser minha, né? Pro resto da vida, né? Que a minha vida inteira foi pagar aluguel. Então, quando eu cheguei aqui, vai fazer um ano, agora 30 de setembro, eu senti uma emoção muito grande. Eu fiquei muito feliz, muito contente, como estou até hoje. Né? Não está acabada, falta muita coisa nela ainda, mas devagarzinho a gente vai ver se termina, né? No programa de hoje conhecemos Pedro e Leila, um casal que construiu sua própria casa como fazem muitas pessoas hoje e são chamadas de autoconstrutores. Começamos também a aprender como se constrói uma casa. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.